Paz do Senhor, igreja. Deus abençoe. Um ótimo dia na presença de Deus. Prazer rever o pastor Mauro, sua esposa. Ver ali que cadê o abençoado? Estava tocando teclado. Ah lá, tá lá atrás lá. E aí cresceu, né, pastora? Meu Deus do céu, né? Que bênção de Deus. Louvado seja o Senhor por essa igreja, pelos irmãos que aqui congregam. Que Deus possa honrar vocês cada dia mais. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Mauro, porque a maior virtude que um homem pode carregar é o amor de Deus. E eu lembro que na época, pastor, eu falo isso perante a igreja, né? Eu falhei com o Senhor naquela época. E quando há um tempo atrás eu liguei para o Senhor, eu pedi perdão. A primeira coisa que o Senhor me falou, você falou assim: você já está perdoado faz tempo. E isso é a melhor coisa que a gente pode ter e carregar, é saber que o amor ágape, né? Ele que nos faz melhorar e nos faz viver as promessas de Deus. E algo interessante que o pastor falou aqui, que quando você vive a verdade de Deus, você alcança as promessas do Senhor. Então, quando você está vivendo a verdade, você está vivendo pelo reino, as promessas e as bênçãos de Deus te alcançam. Então, faça por onde que você possa viver cada dia mais a verdade, e as promessas te alcançarão. Hoje nós estamos vivendo numa cidade que tem 25 mil habitantes. Nós moramos numa cidade que tem 25 mil habitantes, que é Ibirubá, terra da pitangueira, pastor. Cidade muito boa, né? Cidade bem calma. E pastoreamos hoje, estamos pastoreando pela misericórdia de Deus, eu e a missionária Michele, né? Pastora Michele, nós estamos pastoreando uma igreja, hoje está com 80 membros, 80 congregados, né? 80 congregados. E hoje eu sei, pastor Mauro, que não é fácil não, não é fácil. E uma cidade que tem 5 mil habitantes, né? E aí eu volto a dizer, imagina se uma coisa dessa, a fofoca corre muito, mas muito rápido. Mas glória a Deus, que Deus tem nos capacitado, tem nos ensinado a amar, a viver o ide do Senhor e a viver o propósito do reino. O propósito do reino não é só vir sentar, é adorar, é entregar. Eu sempre digo lá na congregação que assim você entrega. Toda vez que você levanta a mão, você está entregando, e assim você recebe. Então, o reino, ele não deve nada a ninguém. E algo que eu aprendi, pastor Mauro, e nós temos prosperado em cima dessa palavra. Diga comigo: semente não se come, se planta. Por quê, pastor? Porque toda vez que eu como a semente, eu aborto um fruto. Então, toda vez que Deus me dá a semente para que eu possa plantar, eu estou abortando um fruto que eu ia colher. Então, aprenda isso. A semente você come uma vez só, mas os frutos daquela semente você come toda vez. Então, você vai lá, arranca o fruto, ele cresce outro fruto, e você vive daquela semente por muito tempo. Assim Deus tem feito em nossas vidas. Quero louvar a Deus, pastor Mauro, muito obrigado. Louvo a Deus pela sua vida. A Bíblia vai nos dizer em Eclesiastes 3: há tempo para todo propósito. Tempo de rir, tempo de chorar, tempo de cantar, tempo de falar, tempo de ficar quietinho, tempo de se afastar, tempo de estar perto, né? Deus, ele ajunta, ele espalha, e ele é quem traz de novo. Eu louvo a Deus porque essas portas estão abertas para nos receber, né? E estarmos aqui para falar do amor de Deus. Reveu o nosso pastor ali também, que foi bom rever o irmão, né? Que Deus continue honrando cada dia mais. Eu quero orar com você pela vida da pastora Michele. Amém? Posso orar, pastor? Vamos orar e vamos ouvir uma palavra maravilhosa. Tenho certeza que Deus vai falar comigo, com você, e Deus tem algo para nós. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de teu filho amado Jesus Cristo, nós glorificamos o teu nome, te exaltamos nessa manhã, porque o Senhor é bom e a tua bondade, Senhor, nos alcançou. Louvamos a ti, Senhor, pela vida do pastor Mauro, pela vida de sua esposa, seus filhos, por este ministério, pelos congregados aqui, Senhor, desta igreja. Pai, nesse momento apresentamos, Pai, a vida da tua filha
diante de Ti, Senhor. A missionária Michele, venha falar conosco, Pai, através da Tua palavra, assim como o Senhor quer, da forma que o Senhor quer, porque essa igreja é Tua, esse povo é Teu, e a Ti rendemos glórias, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, igreja. Eu sempre um pouco rouca, e ainda estou fazendo um tratamentozinho aí na voz, mas amém. Eu quero fazer as palavras do meu esposo a minha, né? Fazia tempo que a gente não vinha, já deve ter o quê? Uns 5 anos, porque antes de virmos embora para o interior, nós fomos para o interior de São Paulo, e agora nós estamos no sul. Não me pergunte como fomos para lá, foi Deus que levou e a gente só foi. E estamos lá fazendo o querer do Senhor. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Mauro, pela vida da pastora Patrícia. Sempre eu falei para o Júnior assim, são sempre alegres. É bom você chegar num lugar e sentir bem, sentir feliz. Né? Hoje a gente vai em certos lugares que, meu Deus, a gente não vê a hora de ir embora. Não, mas aqui é bênção, o povo é bênção. Quero agradecer a Deus pela vida dos pastores, por ter atendido o convite, pastor, por ter dado essa oportunidade. E eu falei para o pastor Júnior assim, o irmão Alex cantando aqui, eu falei, eu nem conheço ele há muito tempo, já deve ter o quê? Uns 23 anos. Que o irmão já cantava, pregava, quando a gente conheceu, e é bênção. É benção. Mande abraço para a Érica. E é muito bom estar aqui. Muito bom. Muito bom. Nós fizemos uma viagem de 18 horas até aqui. Porque desta vez nós viemos de ônibus. Viemos muito rápido. Já estamos voltando na terça. Porque eu não sei, eu acredito que esse deve ser o mesmo sentimento dos pastores. Quando a gente vai para fora, aí chega uns dias a gente tem saudade do povo. Senhor, a gente pode estar em qualquer lugar, mas a gente tem saudade do nosso povo, da nossa igreja, dos nossos irmãos. E acho que o sentimento é o mesmo, porque todo dia os irmãos mandam mensagem, todo dia eles contam uma novidade. E o Senhor tem abençoado, irmão. Ore pelaquela obra. É uma igreja pequena, é uma igreja que quando chegamos ali, precisava de muita ajuda, tinha muita gente parada, mas graças a Deus o Senhor tem trazido as famílias de volta. Tem feito uma grande obra. Amém? Eu quero ler com os irmãos 1 Crônicas, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 9. Deus abençoe a igreja. Aleluias. E é o que o pastor Júnior disse aqui, um planta, outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Amém? Capítulo 4, versículo 9, diz assim a palavra de Deus. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Amém? Queridos, de todos os personagens que a Bíblia traz e conta a respeito do seu final, né, do seu início com lutas, mas seu final com bênçãos, Jabes é o personagem que menos tem linhas para contar sobre a história dele. A Bíblia não vai usar uma perícope, não vai usar um capítulo, não vai usar uma parte do livro, mas somente 2 versículos conta a história desse personagem. E é tão interessante que com pouco tempo, com poucos versículos, a Bíblia conta toda uma história de um homem. E ontem o Senhor falava ao meu coração, você entende que não precisa de muito? Eu não preciso de muito para fazer a história de alguém. Eu preciso só que essa pessoa esteja
pronto para viver o que eu tenho para ela? Quando Deus, irmão, quer que a gente... Deus se importa mais com que a gente seja o que Ele quer do que a gente tenha alguma coisa. Aleluias. Quando alguém se entrega ao Senhor, quando alguém deixa Deus tomar a direção, tomar o controle da história, o próprio Deus escreve a nossa história. Ninguém precisa confirmar e afirmar nada para ninguém quando se está na mão do Senhor e quando deixa Deus escrever a história. Quando nós estamos no caminho do Senhor e nós deixamos com que Ele conduza a nossa vida, Ele mesmo se encarrega de nos apresentar. Ninguém precisa ficar afirmando nada, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou profeta, eu sou pastor, eu sou isso. O próprio Deus te apresenta. E quando eu olho para a vida de Jabes, eu vejo isso. Porque apenas 2 versículos conta toda uma história. Não precisou muito falar sobre este homem. Os 2 versículos que você lê, você entende quem foi este homem. Deixa Deus fazer a sua história. Deixa Deus conduzir a sua vida. Deixa que Deus te apresente. Deixa que Deus abra as portas. Deixa que Deus faça por você. Deixa que Deus mostre através de você. Quando nós estamos na presença de Deus e Deus conduz a nossa história, pastora, aleluia, a gente não precisa dizer o quanto a gente ora. Nós não precisamos dizer o quanto a gente entende de palavra ou o quanto a gente tem prosperado. Deus, Ele mesmo, faz com que isso seja notório. Vivemos dias que, igual o irmão disse aqui, que nas redes sociais as pessoas postam coisas que normalmente elas estão se comparando a outras, mas elas não vivem aquilo. Você vai para a rede social, você vê alguém sorrindo, você vê alguém comendo o melhor, mas na verdade, postando foto até do prato, do que está comendo, aleluias, mas vivendo guerras interiores, vivendo situações difíceis, e na verdade muito daquilo nem é o que a pessoa verdadeiramente vive, mas nós vivemos num mundo de tanta comparação, que a gente tem que se autoafirmar para os outros. Aleluias. Mas quando Deus está na história, a gente nem se preocupa em mostrar nada, porque o próprio Deus mostra. Você acabou de ler um versículo aqui, que a Bíblia diz que Jabes, sua mãe escolheu este nome, porque ele foi gerado com dores. Isso me chamou muita atenção. Porque normalmente uma mulher, quando ela vai ter um filho, ou quando ela sabe, quando ela concebe um filho, quando ela descobre que vai ter um filho, eu entendo, uma mulher que realmente é mãe, e que esperou por este momento, a primeira coisa que ela faz, antes mesmo de ver o rosto do filho, é amar esse filho. A mulher vai ficar 9 meses pensando no como é o rosto. Ela vai fazer de tudo para aquele filho, ela vai amar aquele filho, ela vai preparar aquele enxoval com tanto amor. Ela ama o filho que está dentro do ventre dela, mesmo antes de ver. E quando vê, até as dores do parto ela nem lembra mais. De tanto que ela ama o filho. E eu fiquei pensando, meu Deus, a Bíblia não conta a história desta mulher. E nem diz o porquê que ela... A história não conta o que ela viveu. Vai falar diretamente do seu filho. E vai dizer que ela colocou o nome do filho de Jabes, que significa dor. E eu penso comigo, como uma mulher que esperou 9 meses, ou mesmo que essa criança seja prematura, pode colocar o nome de dor no filho. Nenhuma mãe que amou o seu filho, nenhuma mãe que soube de uma notícia que estava grávida, que verdadeiramente esperasse pelo filho, colocaria o nome do filho de dor. Já visto que naqueles tempos, o nome do filho era de acordo com a situação que estava vivendo, mas mesmo assim,
Uma mãe que ama um filho, que espera tão ansiosamente por um filho, vai colocar o nome do filho de dor. E quando eu olho a palavra dor, me remete à mente sempre sofrimento, tristeza. Porque Jabes também é aquele que entristece. Nenhuma mãe vai colocar o nome de dor, ainda que sua gestação seja difícil. A Bíblia não conta a história dela. Eu não sei por qual motivo e como foi essa gestação dela, a ponto desta mulher colocar o nome de dor. Veja bem, e Jabes, a Bíblia diz que o nome dele é dor, e nem é a dor dele. Isso me chamou muita atenção, pastor Mauro, porque nem é a dor dele. Ele tem o nome da dor de outra pessoa. Ele se chama dor, mas não é uma dor que ele tem. Não é uma dor que ele está vivendo. É uma dor de uma outra pessoa. É a tristeza de uma outra pessoa. É a dor que uma outra pessoa está vivendo. É o sofrimento de uma outra pessoa, irmão. E quantas pessoas nos nossos dias estão vivendo dores e depositando as suas dores em outras pessoas. Nós estamos vivendo um dia que pessoas estão entristecendo outras pessoas. É bem verdade que pessoas feridas ferem pessoas, que pessoas doentes adoecem outras pessoas, que pessoas que não se deixam ser curadas, pessoas que são maltratadas, se elas não forem curadas, elas irão maltratar outros, elas irão colocar as suas dores em outros. Jabes tem o nome de dor, mas é a dor de uma outra pessoa. Glória a Deus. É terrível isso. E eu achei isso tão interessante, porque eu falei, Senhor, é o que acontece hoje. Quantos estão indo aos cultos e estão vivendo, irmãos? Eu digo pela experiência que nós temos na igreja. Quantos chegam lá na igreja, principalmente pessoas no vício, principalmente pessoas jovens que vivem depressão, que se cortam, que estão vivendo isso porque estão vivendo dores de outras pessoas, lançaram as dores delas nestas pessoas. E elas acreditam que elas são realmente dor, que elas vieram para ser dor, que elas vieram para ser sofrimento. Verdadeiramente, talvez, eu vim para ser dor, eu realmente vim para não dar certo. E talvez você, algum dia da tua vida, disse isso, eu só nasci para sofrer, eu só nasci para não dar certo, nada para mim dá certo, passa ano, entra ano, sai ano, entra ano, e eu estou vivendo as mesmas coisas, vivendo dores de outras pessoas. Aleluias. Dias em que as pessoas, elas não têm mais paciência, elas não têm amor. Só que a Bíblia vai dizer que Jabes, no primeiro versículo, antes de falar da dor de Jabes, antes de falar que Jabes era dor, veja bem, aleluias, antes de dizer que Jabes era dor, o primeiro versículo vai dizer, mas Jabes foi o mais ilustre entre seus irmãos. Aramaia candalabachuriminda. Deus quer que você entenda que você não tem que viver dores de outras pessoas. Você não tem que tomar para si, aleluia, a dor que outras pessoas estão vivendo. Você não é aquilo que as pessoas dizem, você é o que Deus te chamou para ser. Você vai viver aquilo que Deus tem para você. Não importa o que as pessoas passaram. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor me dá liberdade para dizer que, aleluia, maldições geracionais têm que ser quebradas em você.
Aleluia, não importa quanta enfermidade foi vivida até agora, aleluia, quantos vícios foi vivido até agora, quantos ciclos de dor foi vivido até agora, você vai ser o mais ilustre, você vai ser o mais bem sucedido, você não vai viver as dores que outras pessoas tentaram colocar em você, você não tem que ser a depressão de outra pessoa, você não tem que achar que você é a dor de alguém, é o sofrimento de alguém, você é quem Deus te chamou para ser. Você tem a sua história, Deus vai fazer a sua história, Deus vai apresentar você para outros como bênção na mão dEle. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! É claro que isso, aleluia, a gente vai viver se a gente viver com Jesus. Porque o mérito é todo dEle. Sabe por que você está aqui essa manhã? Porque nós estamos aqui essa manhã por causa dos méritos dEle. Por causa daquilo que Ele fez. Por causa das obras dEle. Isso já mostra que nós temos, aleluias, toda a oportunidade de viver aquilo que Deus tem. Porque se nós estamos aqui, é por causa daquilo que Ele fez. Aleluias, nada pode impedir aquilo que Deus tem para fazer. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo o Senhor, quem impedirá? E sabe que é tão verdade isso, irmãos? As pessoas que elas vão tomando dores de outras, elas vão vendo talvez pais que lançaram dores nos filhos, que rejeitaram filhos, e assim foi passando de pai para filho, e de filho para os netos que vão vir ainda. É tão verdade isso, que a própria ciência confirma isso, pastora. Confirma isso. Jabes, ele podia ter pegado essa ideia de que realmente eu sou dor, eu sou sofrimento, eu nasci para não dar certo, e ter vivido isso, e não ter dado um passo à frente, e não ter sido realmente nenhuma pessoa ilustre, e não ter feito nada na vida dele. Sabe que a ciência diz que uma pessoa, quando ela tem raiva, quando ela tem um momento de raiva, é como o cérebro dela lança um tipo de química que sai por todo o corpo. Ele cai na corrente sanguínea e todas as células que são receptoras pegam essa química de raiva. Está comprovado. Quando você sente raiva, isso é lançado na sua corrente sanguínea e ela vai correr pela corrente sanguínea e as células que são receptoras vão pegar. E as células que mais tomam essa química são as células imunológicas. Fazem com que você perca, com um momento de raiva, mais de 6 horas de imunidade. Quando você sente raiva, todo o teu corpo sente raiva. Quando você sente tristeza, as células receptoras do seu corpo pegam isso e todo o teu corpo sente tristeza. É por isso que pessoas adoecem. É por isso que isso comprova que pessoas têm câncer justamente. Não disseram tantas vezes que o câncer é uma doença da alma, justamente por isso. Porque as células imunológicas elas vão morrendo. É por isso que assistir 5 minutos de manhã de notícias ruins faz você ter um dia péssimo. Porque você está matando as suas células imunológicas. Até ontem a gente estava conversando, meu esposo falou, eu tenho uma palavra para a igreja, e nós falamos que aquele que é nascido da carne é carne, e do espírito é espírito. E daquilo que você se alimenta, aquilo que vai ser fortalecido. Quanto mais a carne você tem, mais a sua carne vence. Quanto mais o espírito você tem, mais o seu espírito vence. Isso é comprovado. Então, o que você se alimenta
Isso, inclusive espiritualmente, é o que o teu corpo vai se fortalecer. Então, assistindo uma notícia ruim de manhã, você tem dor de cabeça, depois você fica pensando, você fica traumatizado. Tem pessoas que não conseguem fazer mais nada depois daquilo. Por quê? Porque está alimentando todo o seu corpo. Jabes poderia ter pegado essa informação e ter dito ao corpo: eu realmente sou dor. E todo o seu corpo sentia essa dor. Realmente eu tenho depressão, e todo o corpo tem depressão. Realmente eu tenho pânico, e todo o seu corpo tem pânico. Toda a tua alma tem pânico, todo o teu espiritual tem pânico. Mas sabe o que Jesus está falando nesta manhã? Aleluias. Jabes poderia ter feito isso, no entanto, Deus mudou a história dele, porque ele pegou toda essa informação, e ele se colocou diante de Deus e disse: não, Senhor, que o Senhor me abençoe, aonde quer que eu vá, que o Senhor me prospere, que o Senhor, aleluias, faça com que eu prospere, faça com que cresça onde eu for, que o Senhor me livre de todo mal. E a Bíblia diz que Jabes foi respondido por Deus. Aleluia! Sabe que o Senhor está te convidando esta manhã para mudar esta chave da tua história, mudar a chave da tua vida e começar neste ano. Ainda estamos começando o ano dizendo: Senhor, este ano a minha mente é que vai mudar. Eu vou viver os projetos do Senhor. Sim, o Senhor vai cuidar da minha casa. Senhor, o Senhor vai cuidar da minha história. O Senhor vai me proteger aonde eu for. Não importa o que foi vivido até aqui. Eu vou começar a viver o que o Senhor tem para mim, tudo, aleluia, desde aqui, de dentro para fora, o Senhor vai fazer isso. Glória a Deus. E esse homem é conhecido, pastora, porque ele é um grande profeta? Não. Ele é conhecido porque ele é rei? Não. Ele ficou o mais ilustre entre seus irmãos, porque ele era um grande palestrante, um camarada que onde passava fazia milagres. Não, ele é conhecido na palavra. Deus apresenta ele por causa de uma oração. Deus apresenta Jabes como homem ilustre por causa de simplesmente uma oração que ele fez. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Primeiro os céus vai reconhecer Jabes. Primeiro Deus vai dizer: eu vou te ouvir. Primeiro Deus é quem vai dizer: eu vou ouvir você, Jabes. Sim, Jabes, eu vou fazer a mudança na tua história. Realmente você vai ser aquilo que eu quero que você seja. Realmente você vai viver os meus planos para você. Aleluias. E eu vou conceder. Primeiro os céus conhecem Jabes, e depois Deus apresenta ele por causa da sua oração. Glória a Deus. É apenas uma oração nesta manhã, para Deus mudar tudo isso que você está vivendo. Eu não sei o que você está vivendo, não sei o que eu tenho vivido diante de Deus. Quando nós fomos para o sul, eu orei a Deus e eu disse: Senhor, eu vou se o Senhor falar que eu tenho que ir. Eu não saio daqui se o Senhor não deixar eu ir daqui. Estávamos no interior, estávamos vivendo bem. O interior de São Paulo é uma bênção. Esse calor aqui, lá onde nós morávamos no interior de São Paulo, era todo dia. Chegava no inverno, dava 20 graus. As pessoas colocavam blusa, porque mesmo no inverno era calor. A gente chegou a pegar 45 graus no interior de São Paulo. Muito quente. Mas eu gostava. Eu amava aquele lugar. E quando o Senhor abriu a porta para ir para o sul, eu disse: Senhor, um extremo, um frio. Não, é um frio que dói. Quando é frio que dói. Agora eu falando para você, você pode não ter noção, porque está muito calor mesmo. Mas é frio, irmão. É frio que dói. Eu falei: Jesus,
Eu comecei a ficar que nem Moisés, Senhor. O Senhor dizendo para Moisés, eu vou mandar esse povo lá, porque eu já falei para eles que eu ia levar eles para a terra mesmo, mas eu não vou mandar um anjo na frente. Aí Moisés vai contar para o povo vai chorar, porque daí o povo fez o que o pastor Mauro disse. Eles começaram a olhar para dentro deles e dizer, vamos se arrepender, porque se nem Deus quer ir com a gente, vamos se arrepender. E começaram a chorar, não. Nós não queremos ir para lugar algum, se Deus não for com a gente. E Moisés vai dizer, Senhor, se o Senhor não for, então nem nos faça sair daqui, Senhor. Porque sabe de uma coisa, irmão? Não adianta ter carro do ano, se Deus não estiver no negócio. Não adianta ter casa bonita, né, a melhor casa da cidade, se Deus não estiver junto, se a presença dele não estiver lá. Não adianta ter ministério, falar bonito, aleluia, se Jesus não estiver confirmando o teu ministério. Aleluia, sabe de uma coisa? É melhor a presença dele com um pouquinho só, aleluias, do que ter muito e não ter Jesus. Aleluia, sabe por quê, irmãos? Tem empresários lá onde a gente mora, o Sul é considerado um dos lugares mais prósperos, e é mesmo, pastora. Mas tem empresário lá com muita terra, aleluias, que tem passado por tanta dificuldade, tantos problemas na alma, tantos problemas no seu emocional, que eles se matam, mesmo tendo dinheiro para comprar tudo o que querem. Porque uma alma sem Jesus, irmão, sem a presença de Deus, é como se ele não tivesse nada. É não ter nada. E Moisés falou para Deus, Senhor, não nos faça sair daqui, se a sua presença não for conosco. E eu falei para Deus, Senhor, Senhor, o Senhor sabe que eu não gosto de frio. Sabe que eu não gosto muito do sul, já fomos pregar muito lá, mas eu não sou muito chegado naquele lugar, Senhor. Aí o Senhor falou, mas vai, porque eu vou honrar vocês lá. Deixa eu te contar o nosso começo. Você fala, meu Deus, realmente foi Deus que levou. Quando a gente chegou lá, a gente chegou só nós dois, com os 2 cachorrinhos e com as roupas dentro de saco. Nós vendemos tudo e fomos. E quando a gente chegou lá, chegou numa casa que chovia mais dentro do que fora. Mas o Senhor falou, eu vou abençoar vocês aqui nesse lugar. E o Senhor tem abençoado. Hoje eu olho para dentro da minha casa e falo, Senhor, o Senhor deu cada coisa que tem aqui. Em 3 anos que estamos lá. Sabe por quê? Porque quem escreve a sua história é Deus. Quem te apresenta é Deus. Alamaias, subida e candalamaias. Eu não sei que palavras você recebeu até os dias de hoje. Eu não sei quantos te disseram que não ia dar certo, ou que você é alguma coisa, aleluia, ou que tentaram colocar na tua cabeça que você não vai viver coisas maravilhosas. Mas nessa manhã, Deus me trouxe aqui para dizer para você, eu vou escrever a sua história, e é eu que vou fazer você, aleluia, viver o que eu tenho para você. Amém? Vamos nos colocar de pé, eu quero orar por você, amém, pastor? E Deus ouviu a oração de Jabes. E ele não pediu muita coisa, ele pediu, Deus, me abençoa onde eu for. Cuida de mim, Senhor, me prospera. E Deus ouviu a oração de Jabes. Eu não sei que palavras você tem recebido. Eu não sei como você tem vivido os seus dias. Eu não sei como foi a tua família até aqui, como é no teu trabalho, como é lá na tua faculdade, no teu colégio, eu não sei como que é os seus dias, mas uma verdade é que Deus te formou não para viver dor, não para ser a dor e nem para colocar a sua dor em cima de ninguém. Talvez alguém tentou te ferir, alguém ferido tentou ferir você, alguém adoecido tentou adoecer você, tentou adoecer as suas emoções, alguém, aleluia, que verdadeiramente, aleluia, tem vivido momentos de dores, tentou fazer isso com você.
Oh, aleluias. Alguém que não deu certo, não tem dado certo, está tentando, aleluia, lançar esta dor em você e dizer que você também não vai dar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, mas nesta manhã, aleluias, o Senhor me trouxe aqui para dizer para você, não. Aleluias, eu tenho para você o meu melhor. E você não vai fazer igual que as pessoas fizeram com você, porque Deus te trouxe para ser um canal de vida. Morte e vida tem nas palavras de um crente. Aleluia, tem o poder da vida e da morte. Talvez alguém te deu palavras de morte, mas você vai gerar vida. Aleluia, talvez nós recebemos dores e sofrimentos e tristeza de outros, mas nós não. Nós hoje seremos, aleluia, transformados pelo poder de Deus, para viver o que Deus tem, e também geraremos vida para outras vidas. Deus te levantou nesta manhã para ser um Jabes, mas não um Jabes de dor, mas para ser um Jabes ilustre, para ser um Jabes que vai viver a vontade de Deus, que será ouvido por Deus e que também gerará vida em outras vidas, que também levará palavras de bênção para outras vidas, palavras de transformação. Eu quero profetizar e eu vejo neste lugar vidas sendo transformadas, famílias sendo restauradas, pessoas enfermas no físico, no espiritual, no emocional, aleluia, sendo restauradas por essa igreja, porque essa igreja é um canal de vida, de amor, em nome de Jesus, Senhor. Aramai de calabaia subricandalabais. Se você tem palavras para dar ao Senhor, de amor e de agradecimento, porque você poderia estar em qualquer outro lugar, aleluia, enquanto você está aqui, aleluia, Deus está te entregando vida, a videira está te dando vida, você está enxertado na videira verdadeira. Outros nesse momento precisam da sua oração, porque estão em UTIs e CTIs, estão em sarjetas, aleluias, estão vivendo vidas de dificuldade, receberam palavras de morte, aleluia. Quantos homens e mulheres de Deus agora estão debaixo de um viaduto, porque receberam palavras de morte, receberam palavras, aleluia, de fracasso, de derrota, e acreditaram que era isso mesmo, largaram os seus ministérios, a sua vida, mas você está aqui. Então dê palavras de agradecimento a Jesus, aleluias, e receba a vida de Jesus em você, para levar vida para essas pessoas. Oh, Labachurianda Lamaias, Boaz será impactado por essa igreja, porque aqui existe os Jabes restaurados. Oh, Espírito de Deus, nós te damos graças por esta igreja, nós te damos graça por esta manhã estar na sua presença, nós te damos graças por esses canais de vida, nós te damos graças por frutos que estão aqui, que são frutos de oração. Ah, Senhor, essa mulher é fruto de oração de alguém, este homem é fruto de oração de alguém, aleluia, Pai. Essa criança, esse jovem é fruto de oração de alguém que não lançou palavras terríveis, mas lançou palavras de vida. Senhor, queremos ser, Pai, canais de vida para outras pessoas, queremos ver vidas transformadas. Então, Pai, traga vida, Senhor, traga alma, Senhor, traga vidas. Este lugar é lugar de transformação. Sim, Deus, é aqui, Senhor, é aqui, Senhor, é aqui, Senhor, que é ministrado pelo Senhor a bênção, aleluia, é a vida para sempre. Oh, receba no seu físico a cura, aleluia, receba na sua emoção a cura, receba de Deus, aleluias, essa chave de transformação. Oh, aleluia, não levaremos palavras para os nossos filhos de fraqueza, não, serão palavras de bênção. Aleluia. Toca nos meus olhos, as nossas dores caem por terra hoje. Aleluia. Para a liberdade Ele nos libertou. Aleluia.
Oh, aleluia. Isaías vai dizer: Ele levou sobre si todas as nossas dores. Ele levou. Você pode crer nisso? Ele levou já. Aramaia Candalabachélia. Seja renovado no Senhor esta manhã. Ele está dizendo qual é a sua oração. Assim como Ele ouviu Jabes, Ele quer te ouvir nesta manhã. Ele vai proteger a sua casa. Aleluia. Ele vai fazer crescer os seus lugares, a sua tenda, a sua casa. Senhor, nós te agradecemos. Nós te louvamos pelo teu amor e a tua infinita graça, Senhor. A tua misericórdia, meu Senhor. Seja adorado, engrandecido e exaltado, Jesus. Toma o teu trono neste lugar, Senhor. Toma o teu trono no nosso coração, no nosso lar e em tudo que fazemos, Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Sabe, meu irmão, algo interessante. Deus, Ele mudou o nome de algumas pessoas na Bíblia. Se você for estudar, por exemplo, a história de Jacó, quando ele vai fugir, porque seu irmão Esaú queria matá-lo, e ele está ali numa noite, e o anjo do Senhor aparece para ele. E a Bíblia vai dizer que ele vai brigar com o anjo de Deus. E o anjo fala assim: deixa eu ir embora. Ele falou assim: não, você não vai embora. Eu não vou te deixar se você não me abençoar. E a Bíblia diz que o anjo vai tocar na coxa dele e muda o nome dele de Jacó para Israel. A Bíblia também diz que vai mudar o nome de Abrão, quando ele está vivendo em Ur dos Caldeus. E ali Deus se manifesta a ele, aparece para ele e fala: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vá para um lugar que eu vou te mostrar. E ali vão se passar alguns anos. E aí quando o filho está para nascer, Deus muda o nome dele. Você não chama mais Abrão, mas você vai chamar Abraão. E interessante, meu irmão, que Deus não mudou o nome de Jabes, mas mudou o interior de Jabes. Você vai continuar tendo o mesmo nome, meu irmão, mas a tua história é diferente quando Deus te muda por dentro. As pessoas vão olhar para você e falar assim: mas não era Maria? O nome continua o mesmo, mas é uma outra pessoa, é uma outra mãe, é um outro pai, é um outro filho, é um outro empresário, é um outro empregado, é uma nova pessoa em Cristo Jesus, porque ele nasceu do Espírito Santo. Deus escreveu uma nova história na vida dele. E tudo isso acontece, meu irmão, aconteceu na vida de Jabes, porque um dia Jabes não se permitiu, meu irmão, viver as dores da mãe dele. Deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa colocar um ponto final nas coisas que acontecem na tua vida. É você que faz, meu irmão. Não é teu marido, não é tua mulher, não é teu filho. Não, é você que diz: a partir de hoje eu resolvo viver uma nova vida. E quando você faz isso, meu irmão, Deus vai mudar a tua história. Não vai ser fácil, meu irmão. Você pensa que a vida de Jabes foi fácil?
Ninguém se torna ilustre do dia para a noite. O ilustre é fruto de uma caminhada. O ilustre é fruto de choro. O ilustre é fruto de dor, meu irmão, de sacrifício, de pagar preço. Ninguém se torna ilustre, meu irmão, deitado no sofá da cama. Resolva se tornar ilustre de Deus, meu irmão. Resolva fazer isso. Aleluia. Amém? Quantos gostariam de fazer isso? Quantos gostariam de falar: pastor, eu quero parar de viver as dores. Eu tenho muita dor que eu trouxe da minha casa, trouxe dos meus pais, trouxe dos meus relacionamentos passados, que me machucaram demais. Tem pessoas que teve relacionamentos que não deu certo, meu irmão. Isso provocou feridas em você. Sabe o que você tem que fazer? Deixar no altar de Deus. Falar: Senhor, eu não quero mais viver isso. Senhor, eu quero viver o novo do Senhor para mim. Então, se você quiser fazer isso, meu irmão, eu quero te ajudar, junto com a Michelle, a pastora Michelle aqui. Quero te ajudar. Quero orar por você. Nós queremos orar por você. Então, se há alguém assim, vem aqui, nós vamos orar por você. Eu vou ungir você com óleo nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem cá, meu irmão, não tenha vergonha não. Deixa o Senhor tocar em você. Deixa o Senhor te restaurar nesta manhã. Vem aqui pra frente aqui, ó. Aleluia. A paz não está tão longe. Queria chamar o pastor Alex aqui, o Júnior, pastor Júnior, Michele e a minha esposa Patrícia. Quebrou o cristal do nosso orgulho ao chão. Ao chão. Pastor, o que eu preciso fazer? Você só precisa crer. É a única coisa que você precisa, meu irmão. Mais nada. Crer. Quando você crê, você se posiciona. Em nome de Jesus. Eu quero profetizar nessa manhã, meu irmão, que a partir de hoje a tua vida começa a ser reescrita. Pastor, quer dizer que tudo que eu vivi para trás não valeu? Não valeu. Valeu sim, meu irmão. Mas Deus quer melhorar ainda mais. Deus quer que você use isso como um aprendizado, para que amanhã ou depois você seja alguém que vai ensinar. Jabes agora é um homem, meu irmão, que foi levantado para ser farol, que foi levantado para ensinar, que foi levantado para levantar aqueles que estavam caídos e quebrados como ele. Jabes agora fala assim: olha, um dia minha mãe colocou meu nome de dor, mas eu me posicionei e o Senhor transformou a minha dor em alegria. Um dia você vai ser usado, você que está aqui na frente. Vão chegar pessoas doloridas diante de você. Vão chegar pessoas machucadas diante de você. Vão chegar pessoas que o marido machucou, que o pai machucou, que o patrão machucou, que as enfermidades machucaram.
mas quando elas encontrarem com você, você vai falar assim: olha, Deus mudou minha história, olha, Deus mudou minha vida, eu fiz assim, 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 eu me posicionei dessa maneira e o Senhor me honrou. E a sua boca, meu irmão, vai ser uma boca profética de cura, vai ser uma boca profética de saúde, vai ser uma boca profética de paz, vai ser uma boca profética de prosperidade, em nome de Jesus. Nós vamos ungir você nessa noite, meu irmão, nessa manhã. Receba isso, em nome de Jesus. Unjam eles em nome de Jesus. Aleluia. Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará, quem não temerá o Rei? Veja os tronos. Quem não louvará, quem não temerá o Rei? Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Oh, aleluia. É só na igreja que acontece isso, meu irmão, amém? No bar você nunca vai encontrar isso. No shopping center, por mais que esteja bom, você não vai encontrar isso. Na praia, que é um lugar bom também, você não vai encontrar isso. Mas é na igreja, meu irmão, que você encontra isso. A palavra vem e te cura. A palavra vem e ela rasga você por dentro. Porque, meu irmão, a Bíblia diz que Deus é aquele
que faz a ferida, mas é aquele que fecha, que cura e que restaura a ferida. O mundo, quando ele faz a ferida, meu irmão, ele faz para te matar, ele faz para te esfolar vivo. Mas Deus não, ele abre a ferida, meu irmão, mas ele põe a mão e cura. Ele cura. Quantos saem curados aqui nessa manhã em nome de Jesus? Oh! Põe a mão no teu coração. Que o amor de Deus Pai, a graça infinita do Senhor Jesus e o consolo do Espírito seja sobre a tua vida, hoje e para sempre. Tenha um bom domingo, meu irmão, bom almoço com a tua